Graça e paz, mais uma noite estamos para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra que o Senhor tem reservado aos nossos corações, nesses dias tão difíceis que as famílias brasileiras estão vivendo, mas Deus tem sempre para o seu povo, sempre para nós, uma palavra direcionada. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar a ministrar ao seu coração. Ele possa continuar a falar ao seu coração nesta noite, através da sua palavra. Senhor, somos teus servos, estamos prontos para ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do apóstolo João, capítulo de número 7. Apóstolo João, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a do tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Estava acontecendo a festa do Tabernáculos, a última festa anual, no mês de setembro. Eu já tive o privilégio de estar em Jerusalém, na festa do tabernáculo. Até os dias de hoje se cumpre essa festividade. Os judeus, eles deixam as suas casas e eles armam tendas de galhos de árvores e ali eles habitam com as suas famílias, jantam e almoçam com as suas famílias. Tudo isso por um mandamento de Deus. E essa festa dura 7 dias. Judeus, eles habitavam em tendas feitas de ramos de árvores. E esta ordem desta festa, ela está em Levíticos, de capítulo 23, quando foi dado a ordem para que eles sempre celebrassem mais essa festa. Capítulo 23 de Levíticos, versículo de número 42 e 43, diz assim: 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Assim deu ordem Moisés a todo Israel, para que eles celebrassem a festa do tabernáculo, para que sempre lembrassem e passassem às gerações futuras, para que não fossem esquecidos por ninguém, que o povo habitou em tendas, que Deus cuidou deles e eles habitavam em tenda, para que todas as gerações soubessem disso. E Jesus estava próximo a esses dias dessa festa.
E mesmo nos dias de hoje, sobem pessoas de todas as nações. E naqueles dias de Jesus, subiram pessoas de todas as cidades vizinhas, subiam para Jerusalém, exatamente para a festa do tabernáculo, e ali permaneciam por 7 dias. E já estava próximo esses dias. E os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem: olha, o que você está fazendo aqui? Por que você não sobe? Vá a Jerusalém. Jerusalém é o lugar apropriado. Se manifeste ali publicamente, para que todos saibam quem é você. Todos possam ter conhecimento dos seus milagres. É lá que você tem que realizar milagres. É ali que você tem que mostrar tudo aquilo que você é. E Jesus simplesmente responde para eles: olha, ainda não é chegado o meu tempo. Eu não tenho que ir para lá. Uma, porque o mundo me odeia. A pergunta que nós, os cristãos, devemos fazer hoje é: o mundo nos odeia? O mundo tem odiado a igreja? O mundo tem te odiado? E Jesus, ele fala aos seus irmãos: eu não posso ir lá, porque ainda não é chegado o meu tempo. E o mundo me odeia. O mundo não pode vos odiar, porque eles odeiam a mim. Por que eles não odeiam vocês? Porque vocês fazem de acordo como eles querem, da maneira que eles querem. Mas a mim não, porque eu denuncio, eu falo do seu pecado. Eu sou uma voz trazendo como que o mundo está vivendo o pecado. Então, quando nós somos cristãos, uma das perguntas que nós devemos nos fazer: o mundo nos ama? O mundo tem nos amado? E como nós, cristãos, gostamos tanto que o mundo nos ama, queremos ser amados pelo mundo. E como conseguimos ser amados pelo mundo? Sendo iguais aos irmãos de Jesus, querendo fama, querendo ser reconhecido, querendo fazer as coisas para que todos saibam quem nós somos. Até nos dias de hoje, passado mais de 2000 anos, temos que tomar cuidado com o tipo de cristãos que estamos sendo. Sua fé precisa ser reforçada por operações de milagres. Os irmãos de Jesus diziam a ele: os seus discípulos estão lá, os seus discípulos estarão por lá. Mas quais eram os tipos de discípulos que eles estavam se referindo? Aqueles que iam atrás de milagres. O próprio Jesus, na multiplicação dos pães, passado alguns dias, muitas pessoas se achegam a ele, com muitas sacolas, muitos cestos. Ele diz: olha, vocês vieram buscar o pão que perece. Eu sou o pão da vida. O que estão buscando nas igrejas? O que estão buscando no cristianismo? Os irmãos de Jesus estavam indignados, como tinha tudo para ser famoso e estava escondido. Ele tinha tudo para chegar naquela grande festa, onde havia uma grande multidão, chamar todo mundo e realizar ali milagres. Mas no versículo de número 6 do capítulo 7 de João, ele diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Por que o vosso tempo sempre está pronto? Porque nós estamos fazendo aquilo que o mundo está fazendo. O tempo do cumprimento não depende do meu agir. Não depende de como eu faço, porque eu estou sendo direcionado por Deus. A pergunta é Deus que está direcionando a minha vida pertence a Deus, então tudo está no agir de Deus. Jesus não veio buscar popularidade, Jesus não veio ser famoso. O seu destino, seu alvo, ser o alvo do mundo, esse era o seu destino, né?
Ele sabia que o mundo iria odiá-lo. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Porque do mundo eu falo das suas obras. Então, se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que testificar contra o pecado, contra a maldade humana. O mundo não tem disputa contigo, porque não dás testemunho contra ele, e assim não atrai sobre vós a ira, mas eu estou aqui para erguer a minha voz contra a hipocrisia e denunciar as abominações. Nós estamos aqui, a palavra do Senhor diz que nós condenamos o mundo. Nós condenamos como? Com as nossas atitudes, com a nossa maneira de fé, com a nossa maneira de amar, com a nossa maneira de perdoar. O mundo não suporta quando nós falamos de amor. O mundo não suporta quando nós falamos de conquista, de vitórias, de prosperidade. Portanto, o mundo não me suporta. São as primeiras coisas que nós devemos entender. Se nós estamos trilhando os passos de Cristo, se nós somos cristãos realmente, nós temos que estar preparados para dias de perseguições, dias difíceis para a igreja. A igreja verdadeira, ela vai ter que se destacar de tudo isso que nós estávamos vivenciando. Nós estávamos iguais ao mundo. O mundo estava nos amando. Qualquer presidente que entra falando que Deus está acima de tudo, ele passa a ser odiado. Qualquer ministro que se diz terrivelmente evangélico, começa a ser odiado. Jesus, ele não veio para ser famoso. Então, no versículo de número 4 ele diz: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Se você é o Messias, se você é filho de Deus, quantos têm pulado do pináculo do templo? Aí eu vou mostrar que eu ponho a mão, a pessoa é curada, a pessoa... E quantos apelam para uma feitiçaria, para se mostrar famoso? Quantos já caíram do pináculo do templo, buscando famas? Nós queremos caminhar por esse caminho? Ou nós diminuímos para que Cristo cresça? Quantos grandes grupos de louvores surgiram, e a sua única intenção é faturamento, é dinheiro. Quantos? E sempre alguém estará perguntando, porque nesses dias agora, que a igreja vai caminhar, vai começar a se separar a igreja verdadeira da igreja falsa. Jesus já nos orientou sobre isso. Haverá falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsas igrejas. E nós temos que começar a ler a palavra de Deus, entender que serão dias difíceis. Porque quando nós estivermos pregando, quando nós estivermos cantando, louvando a Deus, quando nós estivermos servindo a Deus, haverá sempre uma pergunta: esse é o falso ou esse é verdadeiro? As nossas atitudes farão a diferença. E Jesus, no versículo de número 12, diz assim: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Ele não é bom, ele engana o povo. Então a igreja verdadeira, ela passará por essa situação. Como nós seremos verdadeiros? Seguindo os passos de Cristo. Nunca foi tão necessário e tão importante estudar a vida de Cristo, como Cristo viveu. Cristo é a nossa bússola.
Cristo é que vai nos ensinar, não é o pastor fulano de tal, pastor ciclano de tal, o pastor tão famoso, a igreja tão poderosa. Não, nós temos que voltar os nossos olhos para Cristo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o mundo inteiro te aplaudir e Jesus te negar? De que adianta você conseguir fortunas cantando ou pregando, e Jesus naquele dia vai dizer: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Afasta de mim. E nós temos que buscar uma sabedoria que vem do alto. 2020, Deus nos deu a palavra, sabedoria, inteligência. Não podemos abrir mão de buscar, porque se faz necessário nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivenciando, porque a sabedoria que Deus vai nos dar, a inteligência que Deus vai nos dar, tem que surpreender o mundo. Eles vão ter que falar: nunca ouvimos um homem falar como este homem, nunca vimos um grupo cantar como esse grupo canta, nunca ouvimos uma família ser abençoada como esta família. Nós teremos que fazer a diferença, e só faremos a diferença com sabedoria e com inteligência. Versículo de número 15, porque Jesus disse aos seus irmãos que não ia para a festa, mas Jesus vai para a festa. Ele vai em oculto, porque ali estavam esperando para matá-lo. E os seus irmãos queriam que ele fosse popular na festa. Talvez iriam anunciá-lo na festa, mas ele vai em oculto. E versículo de número 13 diz assim: todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Veja que interessante, que havia uma grande festa. E Jesus vai ao templo porque não havia ninguém no templo. Estava todo mundo fora, festejando, comendo, bebendo. E Jesus sobe ao templo. E ali ele começa a ensinar. E no versículo de número 15 diz assim: e os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras? Não as tendo aprendido. Ele não cursou escola de rabi. Como que ele sabia? Como que ele tinha aquela inteligência? Como ele tinha conhecimento de toda a profecia? Sabedoria vinda do Pai. Sabedoria vinda de Deus. É isso que nós vamos ter que buscar. Como nós vamos viver em dias tão difíceis? Sabedoria vinda de Deus. Ele vai nos direcionar. A sua oração todos os dias: Deus, me dê sabedoria, me dê inteligência. Como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou falar? Quando te levarem a algum tribunal, não vá preparado no que você vai falar. Você vai dizer: Senhor, usa a minha boca. Nós seremos perseguidos. Se você quer ser um cristão verdadeiro, se prepare, porque a igreja vai começar a ser perseguida. A igreja vai passar pelo que tem que passar. O tempo de fama, o tempo de shows, vai ficar com a igreja falsa. Mas se você quer ser um verdadeiro cristão, comece a se preparar para aquilo que Cristo nos preparou. Quem o conhece? Qual é a sua origem? Veja no versículo 26, diz assim: e ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem, porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Será que os príncipes sabem que ele é o Cristo? Porque ele fala como Cristo, e ele usa as escrituras como Cristo. Ele sabe fazer uso das escrituras, ele sabe aonde o seu nome está escrito, em qual profecia ele foi anunciado. Ninguém pode negar
que todas as profecias para o Messias se cumpriram em Jesus, o Cristo. Ninguém pode negar. Ah, judeus estão esperando o Cristo. Sim. Muitas coisas que eles sabem não falam. Muitas coisas que eles sabem não te dizem. Quem conhece as Escrituras sabe. Quem conhece o livro de Isaías sabe que em Jesus Cristo se cumpriu todas as profecias. Miqueias dá uma palavra, capítulo 5, versículo 2, e diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Belém, é em ti que vai nascer aquele que governa. É em ti que vai nascer aquele que é o Rei dos Reis. Se você não sabe o propósito de Deus em sua vida, o inimigo frustra as tuas conquistas. Se você não sabe quem você é, no reino de Deus, o inimigo sempre vai frustrar as promessas na tua vida. Se você não sabe, o inimigo vai trazer confusão na tua mente. Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo que diz assim: no mundo tem muitas vozes e nenhuma sem sentido. Todas as vozes têm sentido. Todas as vozes têm um objetivo. Todas as vozes. Todas as vozes têm um objetivo. O inimigo vai usar vozes que nós não vamos ver pessoas falando conosco, mas essas vozes estarão direcionando os homens. É um projeto. E nós, se não conhecemos a voz do nosso pastor, iremos para o engano, porque vai falar na nossa mente. Se você não sabe quem é o seu pastor, se você não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, você será enganado. Jesus, em momento algum, ele se deixou enganar. Em momento algum, ele se deixou levar pelas ofertas do inimigo. Em momento algum. Tem as tentações, venceu as tentações do inimigo. Ali era oferecido a ele todos os reinos. Não. Ofereceram a ele a fama. Pula do pináculo do templo, os anjos vão te segurar. Era de uma altura de mais de 12 metros de altura. Qualquer homem que pulasse estaria arriscado a perder a sua vida. E diz: os anjos, eles estão aqui para te segurar. Mas Jesus dentro dele disse: eu não preciso disso. Há muitas coisas agora que você vai ter que dizer para a sua alma: eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu não vivo em função disso. Eu sou um servo. Eu estou para servir. Se o Senhor, Ele vai me usar, eu estou para servir. Eu gostei muito hoje do ministro da Segurança, André Mendonça, no seu discurso de posse. Ele diz: eu sou um servo da nação. Não estou aqui para enriquecer, eu estou aqui para obedecer. Eu estou aqui para servir a nação. E procurando saber quem era ele, que até então eu não conhecia, fui procurar e vejo ele como um pastor pregando. E ele, no seu testemunho, diz assim: nasci em Miracatu, uma cidade do interior de São Paulo, indo para o Paraná. Muito pobre a cidade. Nem foi registrado lá, porque não havia cartório na cidade. Uma cidadezinha muito pobre. E ele vai para o litoral Itanhaém, e chega lá com 9 anos de idade. E no primeiro dia de aula, a professora começa a perguntar para os alunos: quem é você? Qual é o seu nome?
E quando chega a ele, pergunta: qual é o seu nome, menino? E ele diz: André. E a professora diz: de onde você veio? E ele diz: eu sou de Miracatu. E a professora disse: só vem gente burra desse lugar. E ele diz que por muitos anos aquela palavra ficou na sua mente e impediu o seu progresso, até que ele não aceitou mais aquilo e confiou em Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. De onde você veio? Para que você foi formado? Deus, nessa noite, Ele quer cumprir o propósito na sua vida. Se você é um empresário, seja um empresário do Senhor. Ele vai te usar para ser próspero, dar emprego, falar da salvação, falar da bondade de Deus, falar porque Cristo veio. Em todos os momentos, em todos os lugares. Nós somos discípulos de Jesus. Se estiver no governo, fale de Jesus, não tenha vergonha. Porque o mundo, ele quer nos envergonhar. Há um tempo atrás, o mundo queria nos dar fama. Mas chegou um momento agora que o mundo quer nos envergonhar. Ah, mas você é famoso. Se você é famoso, faz isso, faz aquilo. Quantos foram pelo caminho do engano? Jesus, ele poderia ter ido na palavra dos seus irmãos. Os seus irmãos tinham boa intenção para com ele? Não. A palavra diz que os seus irmãos não criam nele. Nem os próprios irmãos criam nele. Lugar que Jesus menos fez milagres. E Jesus não veio para fazer milagres. Há muitas pessoas que precisam mudar o seu cristianismo, correm atrás de milagres. Não, você precisa correr atrás da vida eterna. As demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que Deus tem propósito para a tua vida, Ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando. Não deixe o diabo te usar na tentação, pula do pináculo. Não. Eu uso as palavras que o ministro usou hoje. Eu sou servo da nação. Eu sou servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou para servir. Eu estou para buscar a sua orientação. Eu estou para buscar aquilo que Ele tem preparado para o meu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra: e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Haverá perseguição? Haverá. Haverá lutas? Haverá. Nesse processo, a última que vai abrir é a igreja. Pode escrever. O último que vai abrir é a igreja. E cheio de restrições, porque já começou uma grande luta contra a igreja. Alguns prefeitos até têm boa intenção para a igreja, mas o problema não é o prefeito. Os problemas são em cima, as ordens, que nós nem sabemos de onde vem ainda, mas já estão vindo. Os prefeitos têm que obedecer, vereadores têm que obedecer, deputados têm que obedecer, apesar até de alguns amarem a igreja, mas é a palavra. Então nós temos que nos preparar para sermos cristãos desse tempo agora. Deixarmos de sermos cristãos do tipo dos irmãos de Jesus, dos tipos dos discípulos que os irmãos de Jesus diziam para ele: seus discípulos estão lá te esperando. Porque sabiam que Jesus poderia fazer milagres. Poucos se sentavam e ouviam os ensinamentos de Jesus. E mesmo aqueles que ouviam os ensinamentos de Jesus, eles se perguntavam: como ele sabe essas coisas?
é bom ou é um enganador? Quem conhece a sua origem? Sabe, o que mais temos hoje é julgamento teológico. Quando você traz uma palavra, você tem 20 ou 30 fazendo um julgamento teológico. Isso já era nos dias de Jesus. Quando ele dava um ensinamento, havia um julgamento teológico. Mas o que ele conhece? O que ele sabe dessas coisas? O Senhor, Ele tem coisas grandes para você. Os dias de perseguição não quer dizer que serão dias problemáticos para a igreja. Serão dias de vitória. Sabe por quê? Ninguém vai tocar em você. Por que ninguém vai tocar em mim? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça, porque Ele estará te protegendo. Então não temas. Enquanto Ele não voltar, continue produzindo, continue fazendo, continue crendo, continue anunciando. Não entre em desânimo. O que o mundo tem nos tentado? Que nós venhamos desanimar, venhamos parar. Enquanto houver fôlego, enquanto houver esperança, o nome do Senhor será anunciado. Você crê nessa palavra? Deus tem bênçãos para a tua vida. Não olhe para as circunstâncias. Essa palavra não é para você se amedrontar. Ai, vai vir perseguições. Não, Jesus diz assim: sois bem-aventurados quando sois perseguidos por minha causa. Vocês são felizes por serem perseguidos pelas minhas causas. Então terão dias de felicidades, dia de alegria, dia que nós vamos ver resultados. O povo está ansioso para ouvir o louvor, ouvir a palavra. A pesquisa esses dias me deixou muito alegre. 73% das pessoas, quando entrevistadas, qual é a tua prioridade ao sair da quarentena? 73 pessoas responderam: ir à igreja. Deus está fazendo de obra. Quanto mais o inimigo está contra a igreja, quanto mais o inimigo se levanta, mais a igreja se enche de poder. Diga: eu quero estar entre os verdadeiros discípulos de Jesus. Não aqueles que esperam milagres, ou aqueles que se converteram por causa de um milagre. Não, mas aqueles que entenderam o evangelho de Cristo. Peça o Espírito de Deus dar o teu entendimento, abrir o teu entendimento, para que você não procure a igreja só por um milagre, para que você não procure oração só por uma cura, para que você não procure a unção só por causa de uma proteção. Não, mas que você seja cristão fiel. Deus, ainda que os mares surjam, ainda que as montanhas mudam de lugar, todavia eu confio no Senhor. Confia no Senhor. Fecha os teus olhos. Você é acolhido de Deus. Deus está te preparando para coisas grandes, para coisas soberanas. Creia. Deus está te levando a um novo nível de crescimento. Viveremos um tempo diferenciado. Quando dobrarmos os nossos joelhos, será realmente para orar. Quando abrirmos a nossa boca no louvor, será realmente para adorar ao Senhor. Quando nos sentarmos para ouvir uma palavra profética, realmente estamos com a nossa mente pronto para ouvir a palavra e sedentos da palavra. Eu creio nessa igreja. Eu creio que ela está crescendo agora e muito forte. A primeira palavra que veio ao meu coração: a igreja será muito mais forte dessa situação. Curve a sua cabeça. O Senhor, Ele te prepara para esse tempo.
derrama uma unção nova sobre a tua vida. Ele derrama um óleo fresco sobre a sua cabeça. Senhor, meu Pai, Senhor, creio que estamos separados para um novo tempo. Um tempo verdadeiro, um tempo de serviço, um tempo de servir, um tempo, Pai, que o egoísmo, a vaidade, a ganância ficará para outras pessoas, não para os teus. Senhor, aquele tipo de incredulidade que os irmãos viveram, e depois eles abriram seus olhos, e alguns deles se converteram, se tornaram grandes no Evangelho. Senhor, se tem pessoas que ainda não creem nesse Evangelho, os olhos vão se abrir, as camas vão cair. Senhor, eu creio que essas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, essas pessoas que passarão a nos ouvir, depois que esse vídeo for lançado, Senhor, eles serão alcançados por um novo tempo. Receba um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade e um tempo de coragem, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde, o Senhor te prospere e todo medo caia por terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus espere. Uma abençoada.